Boa noite, meu amigo, meu irmão, minha amiga e minha irmã. Nós estamos agora pela web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje, sexta-feira, 19 horas, 19 horas é o horário do programa Estação da Luz, dentro da programação da web rádio Estação da Luz. E hoje, como de novo, quinta-feira, melhor dizendo, já estou querendo chegar na sexta, hoje é quinta, melhor dizendo, hoje é José Soares, o nosso querido José Soares da Federação, estará conosco aqui falando sobre o livro A Caminho da Luz. E a Web Rádio, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E lógico que é uma alegria muito grande, porque já fazem quase um mês que nós estamos aqui com a presença semanal do nosso irmão Zé Soares. E ele, boa noite, Zé Soares. Boa noite, nosso Otávio, todos aqueles que porventura estão a nos assistir. É um prazer imenso voltar nesse dia. Muito bem. E hoje de manhã o senhor me deixou muito feliz, porque eu fiquei com muito medo da gente fazer esse livro em um programa só, a gente ia correr muito, ia terminar não fazendo uma coisa muito boa. E o senhor propôs que a gente dividisse esse livro em 3 programas. Hoje, próxima semana e a outra. Fantástico. Fez o meu dia, certo? Então, muito bem. Pelo menos na vida, alguma coisa útil que eu fiz, né? Não é verdade, meu amigo? Pelo menos numa quinta-feira santa, quase que maravilhosa e linda também. Meu amigo, mas aqui é um programa espírita, dentro de uma rádio espírita, a gente tem que pedir autorização. E a autorização é a prece, que inclusive é o senhor que vai fazer. Mas antes eu vou fazer uma leitura preparatória. E nós pensamos aqui, já que vamos falar sobre... Deixa eu só botar aqui para a gente passar aqui para ver o que, é que a gente vai falar hoje. No livro A Caminho da Luz, para ser feliz, olha aí, né? Então, estudo dos livros de Chico Xavier, hoje é Caminho da Luz, do nosso irmão José Soares. Então, do livro, não Caminho da Luz, mas Caminho Espírita, A Jornada do Bom Combate, Espíritos Diversos, para ser feliz. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Paulo, Galatas 6:9. E aí segue um comentário de Emanuel. A confiança em Deus, aceita no dever de cada dia, aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Não fujas da simplicidade. Conserva a mente interessada no trabalho edificante. Detente no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Guarda o coração sem ressentimento. Cria esperança e otimismo onde estiveres. Reflete nas necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Fazer todo o bem que puderes em favor dos outros, sem lhe pedir remuneração. Auxilia muito, espera pouco, serve sempre. Espalha a felicidade no caminho alheio, quanto seja possível. Experimentamos semelhantes conceitos na vida prática, adquiriremos luminosa ciência de ser feliz. Para ser feliz, segundo Emanuel, pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido, vulgo Chico Xavier. Meu amigo, nos brinde aí com a prece de abertura, meu querido. Amado Jesus, Senhor e Mestre, ante a presença dos bons espíritos, seus mensageiros, aos quais devemos todo apoio e esse amplex fraternal, que possamos dar por iniciado nossos trabalhos na noite de hoje sobre o livro de Emanuel, A Caminho da Luz. Um apoio, acima de tudo, com as bênçãos do Criador. Graças a Deus. E nós pensamos, seu menino, aqui para o evangelho da noite de hoje,
um livro pouquíssimo lido, muito pouco interpretado, mal estudado, que é o livro Apocalipse, que quer dizer revelação, no seu capítulo 22, os 3 últimos versículos, basicamente. 18, 19, 20 e 21, são 4. E assim, João Evangelista diz, no capítulo 22 do Apocalipse, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ela as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras desse livro da profecia, Deus tirará a sua parte da profecia, Deus tirará a parte do livro da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém. Ora, vem o Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Essa aí é os últimos versículos do capítulo 22 do livro do Apocalipse. Seu menino, aqui o nosso irmão Wilson José da Hora, o nosso cadeira cativa número 0, nem número 1. E aí vem o número 1, nosso irmão Fueu de Quintal, né? Sempre aqui conosco. Mas, Soares, o livro A Caminho da Luz, podemos considerar como um divisor de água na obra do Chico Xavier, como acho que o maior livro científico da obra dele, ou eu estou equivocado? Não é equívoco. É uma colocação que merece ser respeitada. Agora, se você pegar o livro A Caminho da Luz e você comparar com o livro Evolução em Dois Mundos, o que ele diz de forma sintética do capítulo 1 de A Caminho da Luz sobre a criação planetária, você irá observar fatalmente que ele desenvolve em larga escala nos primeiros capítulos de Evolução em Dois Mundos. Então é como se você estivesse lançando um balão de ensaios. Ele fez isso com A Caminho da Luz, fez isso com o livro que traz o próprio nome dele, Emmanuel, tá certo? Assim como foi o balão de ensaio primordialmente com o nosso irmão, com Parnasso de Além Túmulo. Então, é mais do que isso. Ele é um delta. E ele que vai jogar água num grande oceano, onde, lá na frente, você vai encontrar o que é de mais belo. A evolução dos mundos, libertação, a questão da justiça divina, que os capelinos, as raças adâmicas passaram na Terra e assim por diante. Muito bem. Só que entre o livro A Caminho da Luz, que é de 38, e Evolução em Dois Mundos, e Mecanismo da Mediunidade também, que é um livro bastante interessante, não domínio, mas Mecanismo da Mediunidade, um é de 59, outro é de 60. Então bota aí mais ou menos uns 50 anos nesse valor do ensaio que você falou. Ele vem trabalhando essas questões ao longo do tempo. Quando chega no 58, que é quando no mundo dá um boom, começa a corrida espacial, o Brasil começa o seu processo de industrialização, novas ideias fermeiras no nosso país, colocando no circuito, digamos assim, internacional. Em 60, nós já temos o quê? Já tem sido efetuada a primeira viagem orbital em torno da Terra por Yuri Gagarin. Quer dizer, ele vai... A Terra era azul. A Terra era azul. Só que uma senhora... Ele veio ao Brasil, né? E onde ele passou... ele veio, e a nave que ele viajou veio também com ele para a turma conhecer. Uma senhora muito piedosa no Rio perguntou: senhor Yuri Gagarin, o senhor acredita em Deus? Aí ele respondeu: minha senhora, me desculpe, eu andei milhares de léguas cosmo adentro, eu não vi esse ser que causa tanto mal à humanidade.
Porque a educação dele na antiga União Soviética foi no campo do materialismo puro. Então ele cresceu sem nenhuma ideia de Deus. Mas, quer dizer, tudo isso já veio, a obra espírita de Chico Xavier já foi um delta. Se pegar a codificação, ela é um delta. Se você pegar aqui a Caminho da Luz, é um delta em relação a alguns aspectos de Chico Xavier. Fantástico, né? É fantástico. Nós vamos agora colocar aqui, porque o livro A Caminho da Luz, ele foi escrito, como nós falamos aí, em 38, e ele é composto, vamos botar aqui, ele é composto por 25 capítulos, que está aí na tela, né? Ele começa com a Gênese planetária e vai até o Evangelho do Futuro. Olha aqui, a Gênese planetária, a vida organizada, está totalmente nos capítulos, no primeiro capítulo inicial de Evolução do Mundo. As raças adâmicas, você percorra o livro e vai ver os primeiros hominídeos na face da Terra, como chegar assim por diante. Então, mas olhe bem, ele começa com essa Gênese planetária e vai até o Evangelho de Jesus, que é isso que Soares vai falar, mas ele faz aqui, vocês podem ver, quem está vendo aqui pelo Facebook, não pela rádio, que ele vai passar pela história do planeta vista do plano espiritual. Né? Sem dúvida. Que aí sim, é a ciência das ciências, né? Então não é uma história que um historiador contou e que alguém pode ali fazer uma burlação. Mas o meu amigo Zé Soares, ele fez o seguinte: Tavares, vamos fazer o seguinte, porque 25 capítulos de uma obra tão maravilhosa, a gente fazer em 1 hora e meia, não vai dar certo. Ele pediu para dividir. Aí o que foi que ele fez? Ele me mandou hoje para a gente estudar a partir do capítulo 3, das raças adâmicas. E aí, o que é que esse capítulo traz para a gente de importante nesse estudo do livro A Caminho da Luz, Soares? Vamos para aquele que eu pessoalmente considero o livro base da obra de Chico Xavier, que é Parnaso de Além Túmulo. O Espírito de Augusto dos Anjos, em Parnaso de Além Túmulo, psicografa via Chico Xavier, Chico Xavier psicografa Augusto dos Anjos, num soneto chamado Raça Adâmica. Ele começa: a civilização traz o gravame da origem remotíssimas dos áreas, estirpe das escórias planetárias segregadas no mundo amargo e infame. Ou seja, os áreas foram importantes para nós, mas foi uma escória planetária no sistema da Capela. Tá certo? Aí ele continua, no segundo quarteto: árvore genealógica de párias. Eles eram párias lá no sistema da Capela. Eles não acompanham a evolução. Tá certo? Faz-se esse mistério que o cárcere a conclama. Ou seja, a Terra é um cárcere para ele. Para a reparação e para o exame dos seus crimes nas quedas milenárias. Que, a meu ver, com todo respeito a quem não concordar, alguns dos anjos eram capelinos. Foi essa raça podre de miséria, a raça adâmica, que fez nascer na carne deletéria a esperança nos céus inesquecidos. Né? Glorificando o instinto e a inteligência. Fez da Terra o brilhante graal da ciência, aquele cálice famoso, Santo Graal. Mas um mundo de deuses decaídos. Quando criança, eu aprendi em latim, não esqueci, a Salve Rainha. Aí, por que pareça, o autor da Salve Rainha, dos primórdios do cristianismo dogmático, nos anos, a partir do século VI, tá? Captou a raça adâmica. Também. Ele diz: e nós, os degradados filhos de Eva, a vós, gemendo e suspirando, rogamos nesse vale de lágrimas. Não é perfeita a imagem que ele captou? Perfeitíssima. Eu sempre achei, Soares, algo de extraterrestre. Você não vai dizer isso para o irmão
católico apostólico romano dentro de uma Mas igreja que ele... eu não nem neguei que eu não vou lá, mas na maçonaria que eu tenho eu só tenho irmãos e amigos ao longo de 40 anos, para mim é uma felicidade enorme. Eu digo, olha, vocês são capelinos, né? Salve Regina, Mãe de Misericórdia, vida doçura Esperança Nossa, salve. A vós bradamos, nós, os degradados filhos de Evas, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Salve Regina. Ai, vai por aí. Esqueci o restante. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Não, em latim. Em latim. Ah, sim. Salve Regina. Aí você... salve Regina, Mater, Misericórdia, Esperança Nostra. Mas, seu Soares, uma informação que tem no livro, quem foi lá para a raça adâmica, como nós estamos aí, mas uma informação que tem no livro é o seguinte, que esse livro, fundamental, nós pesquisamos hoje na internet o que tem de gente falando, lógico, fazendo palestras sobre o Caminho da Luz, é uma coisa absurda. Né? Ele foi escrito entre os dias 17 de agosto e 21 de setembro. Olha, Então, de 17 a 21 não tem 30 dias nem que dê nem na matemática do Yuri Gagarin, como diz o outro, né? Não dá. Mas veja bem, quanto o Chico era um médium prolífico, quanto ele era atenado. Tá certo? Agora, há muitas coisas interessantes. Por exemplo, a raça chinesa, a origem não é capelina, não. Já existiam aqueles núcleos ali. Aí, olhe bem, o que você colocou agora é muito interessante, porque no livro Os Exilados de Capela, de Mundo... Edgar Armon. Edgar Armon, o comandante. O comandante. Naquele ele era da polícia, foi comandante da Polícia de São Paulo, então ficou conhecido como comandante Edgar Armon. Por sinal, um grande pesquisador. Ele fugiu um pouquinho da ortodoxia espírita, mas fugiu no sentido de buscar em outros arraiais, digamos assim, informações supletivas. E no livro, não saindo daqui do Caminho da Luz, mas no livro Exilados de Capela, ele fala de duas grandes possibilidades no planeta Terra: a Lemúria, quase não se tem livro, a não ser de Ramatins, e a raça atlântica, da Ana. O livro Conselho Rosa Cruz do Cosmo, de Max Handel, fala. Agora, na área mediúnica, só Ramatiz aborda. E Emmanuel aborda também. Agora, Emmanuel aborda de forma sucinta. Que para chegar às terras ameríndias, nós cruzamos o território atlântico e vice-versa. E ele fala na Lemúria também, né? Os Lêmures, né? Na Lemúria. Agora, aí a minha pergunta para você, já tem até uma pergunta aqui que já chegou, mas eu quero fazer uma pergunta. Justamente sobre isso, que você falou que a raça chinesa ela não era adâmica. E realmente... As raízes não. As raízes não. Não, adâmica não. Desculpa, adâmica não. Capelina. Certo. Agora recebeu no seu seio capelinos. Lógico. Qual eram as raças que não vieram de fora, que não foram os capelinos, que vieram tanto para a Lemúria como para a Atlântida, e também ali no Vale do Rio Tigre e Eufrates, e também, lógico, na China milenar? São chamadas raças fora da chinesa? Não, são chamadas raças aborígenes, né? Você próprio daquele local. Agora, a raça chinesa, o forte, é que ela já era evoluída. Na construção da represa de Três Gargantas, que por sinal ela está recebendo a maior enchente de todos os tempos, o que é que está ocorrendo? Agora um beijo aí para o senhor aí, viu, senhor? Rochelle, Freud, viu? Freud. Não, ela não é Freud. Ela é a flor do meu coração que não quer habitar nele. Muito bem. Então, o que acontece? Foram descobertos resquícios para a construção da represa de Garganta na China, foram certificados com sítios arqueológicos. E foram descobertos sítios arqueológicos, ou seja, cidades de 10 mil anos antes de Cristo. As pirâmides é 6 mil anos. A China tem registro de 10 mil anos.
Então, eles evoluíram. E, como diz Emmanuel, o Cristo começou a mandar missionários para lá. E quando a turma de Capela chegou, impulsionou. De tal forma que hoje a China de hoje é produto da evolução da potencialização capelina. E que pesa o interregno que ela passou desde a guerra do ópio, que a Inglaterra invadiu e obrigou a turma a consumir ópio, até o final da ditadura comunista com a viúva de Mao Zedong, a chamada Gangue de Xangai. Certo? Mas nesse capítulo da raça adâmica, ele fala os quatro grandes povos que já existiam. O que ele quer dizer com esses quatro grandes povos que estavam ali fomentando essa raça adâmica? Olha, por gentileza, quais são os quatro povos citados aí? Aí eu tenho que ir aqui atrás. Calma que eu fiz a pergunta, mas é o povo branco, o povo amarelo e o escuro. Sim. Sim. É a questão dos... por exemplo, os judeus, que são capelinos, eles começam no território que hoje é mais ou menos a Grã-Bretanha e vêm dando direção àquela parte. Há um estudo muito sério chamado A Chave de Irã, de um homem de ciência social americano, que mostra que o livro de Enoque não foi escrito na hebreia, e sim mais ou menos onde ali o Mar do Norte. Quando colocou tudo já no computador, que puxou a informação, estava lá. Então, eles vieram para esses núcleos mais avançados que podiam receber e tinham um certo adiantamento. Então, observe que o Vale do Nilo, se não estou enganado, peço desculpas, eu tenho sobre a informação correta, tem mais ou menos 15 mil anos. Há 15 mil anos atrás, Aquiles levantou-se e apareceu aquela formatação do Nilo, que como consequência veio o rio Nilo. A civilização egípcia é mais ou menos uns 6 mil anos para cá. Aí quando eles chegam com grande conhecimento e potencializam. Entendeu? Então são os aborígenes, os brancos eram minoritários. Correto? Mas essas raças assim, terrestres, vamos chamá-las de raça mãe, foram, na linguagem do Teca Agrícola Soares, foram o cavalo selvagem. Você quer enxertar uma planta numa outra, então você corta a planta primitiva e enxerta a outra em cima, mais fina. A outra é o cavalo selvagem. Então, elas começaram a dar resultado. E chegaram ao máximo. A civilização egípcia avançou tanto, antecipando a minha informação, que, segundo Emmanuel, todos eles regressaram à capela. Todos regressaram. Tá essa informação no livro. A gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai ver o egípcio, mas o que é que você poderia falar mais sobre a raça adâmica? Qual é a importância dessa raça no contexto da população do mundo, né? No mundo de há 15, 10 mil anos atrás, né? Há 15 mil anos atrás, o Vale do Nilo passa a surgir. O Rio Amazonas é recente. 6 milhões, a formação do Amazonas por ali deve dar de 4,5 a 6 milhões de anos. Então, até foi tomando outra formatação. E esses espíritos eram muito avançados em relação à Terra. Moralmente não era avançado em relação ao padrão que ficou lá, mas tecnicamente muito avançado. Observe que tem tumbas egípcias, eu tenho fotos em livros apropriados, em que tem lâmpadas elétricas na tumba. Pode na coisa dessa? Tem lâmpada elétrica. Bisturis para operação, bisturis. E uma piada que foi dita, 15 séculos antes de Maria conceber sem pecar, as mulheres egípcias já pecavam para não conceber, já tinha plantas e remédios anticoncepcionais para ela. Então, os capelinos vieram nos grupos e foram para regiões específicas. Os mais expressivos foram a turma que veio para a China, os egípcios, né? Esses deram.
Quando ele vai para a Europa Central, já é uma fase bem posterior aos capelinos. Ok? Havia a questão dos áreas, e assim por diante, das raças indo-europeias. Tá certo? Tá ótimo. Tá bom. Aí a gente agora vai para a próxima, o próximo tópico, que a gente já vai sair aqui das raças adâmicas e vamos para a civilização egípcia. E eu quero só falar aqui, antes de tudo, que Cleópatra ela está muito mais próxima de nós do que das pirâmides, né? Porque ela é 2.500 anos depois das pirâmides. E ela só está a 2.020 anos da gente. É uma coisa impressionante, né, amigo? Sim, os povos Furusárias, Israel, as caixas das Índias e uma parte que foi para a China, né? Então é isso aí. Professor Zé Soares, sua enciclopédia, muito bem. Será que é verdade? Não, eu quero muito bem a ela, eu acho que é elogio mesmo. Mas é um elogio sadio e concreto. Aí a civilização egípcia, ela bebeu muito da raça adâmica, né? De uma forma geral, daqueles povos ali do Vale do Rio Tigre, ou não? A raça egípcia, o progresso dela é adâmica, a raça adâmica. É adâmica. Olha, interessante é que algumas famílias, algumas princesas da Índia, no período indo-europeu, foram andando e se casaram com príncipes egípcios, descendentes da raça adâmica. Acontece que no Egito eles encontraram todo um campo fértil para a ciência, a astronomia, a medicina, a geração de energia e a agricultura. Os trabalhos iniciais na face da terra e na campo da agricultura é egípcio. A questão da irrigação. O arado mais antigo que nós conhecemos na Grécia, o arado de Aifeca, tá certo? É consequência do arado egípcio. Quer dizer, então eles detonaram todo um processo de desenvolvimento. Acontece que quando eles cumpriram a tarefa deles e começaram a partir de voltar para o planeta que compunha o sistema da Capela, da constelação de Capela, aí surgiu uma raça, digamos assim, em termos técnicos, inferior, digamos assim, que é conhecido no campo da história como os Felás. Os Felás que aparecem. Aí, a partir daí vem as invasões dos Ixos e assim por diante. Aí o Egito, toda aquela grandeza desaparece. Isso é redescoberta quando Napoleão vai para lá, invade, né, o Egito e manda aquelas informações gigantescas sobre a cultura egípcia, as pirâmides e assim por diante. E qual é o grande legado do povo egípcio para o futuro da população mundial? Aquilo ali que estava há 4.500 anos atrás. Eu diria, sem sombra de dúvida, primeiro, os progressos no campo da medicina. Há desenhos feitos em pedras, bisturis, que ele fazia operações. A técnica de embalsamar era de alto nível no campo das ciências médicas. Tá certo? Tirar todo o fato da pessoa pela boca, as narinas, sem cortar o chão, é fantástico. Os remédios, os anticoncepcionais foram localizados lá. O monoteísmo é concepção egípcia. É concepção egípcia. Por Akhenaton, não é? Akhenaton, como chamou Akhenaton, ele codifica tudo e dá Atom, ou seja, o Deus Sol. Permite uma discreção. Eu estava no Congresso Espírita em Paris em 2004, quando completou 200 anos da última reencarnação de Allan Kardec. O encerramento foi feito por Divaldo Pereira Franco. Aí eu, de repente, comecei a me sentir diferente no ambiente. Divaldo começou a contar a história da criança
que estava para morrer e que o irmãozinho dela começou a rezar perto dela. Quem pegar o vídeo, pode pegar o vídeo do Congresso Espírita em Paris, 2004, o final, que é o discurso. Meu sol, você é o meu sol. Aí, quando ele entrou, eu disse o quê? Isso é Bezerra de Menezes, e ele está lá na igreja de São João, em Lyon. Ele vai falar sobre o sol, mas não deu outro. Rapaz, o final é ali, né? Tu és o meu sol, o sol da minha vida. Oh, meu... o Bezerra estava lá com a Kenato e a Tom falando uma pressa ao Deus Sol. Eu disse, meu Deus, eu posso encarnar agora. Esse momento foi fantástico da minha existência. Mas né, você já ouviu, não já? Já. Foi, inclusive, eu vi, tenho gravado, certo? Porque por culpa do senhor. Então eu posso dizer assim que o senhor é um culpado. É um culpado. Até segunda ordem. Tu és o meu sol, o sol da minha vida. Aí começa a chorar, meu Jesus querido, meu sol. Eu disse, eu estou agora nesse momento saindo da igreja de São João em Lyon, tá certo? Para o Egito lá, de Akhenaton, diante de Atom. Aquela cena principal, Akhenaton e Nefertiti em pé, orando para a imagem de Atom e um raio de sol se cobrindo os dois. Aquilo é lindo, né? Aquilo Agora, é lindo. Se eu não me engano, no próprio livro A Caminho da Luz, nós temos aqui 3 perguntas, eu vou começar a fazer perguntas. Que Emmanuel diz, ou é no livro Akhenaton mesmo, que eu li, me perdoe, ele diz assim, a sala de visita do plano espiritual da Terra era o Egito, e a unicidade de um Deus não deu certo. Aí levaram para a cozinha, que era a raça judaica, é algo mais ou menos, e deu certo, tá entendendo? Porque quantos séculos passaram lá no exílio no Egito? De 3 a 4 séculos. Aí Moisés, segundo Rochester, no romance Menefita, o faraó, Moisés era filho de um artista plástico, digamos assim, hebreu, com a princesa egípcia Termusses. Que eu tive o prazer de ouvir Termusses na voz de João Cecílio, aqui na Rua de Chororóis. Então, amigo, você falar em João Cecílio, eu acho que está perdido, porque logo que ele desencarnou, eu soube de umas fitas que ele gravava quando ele dava psicofonia, né? E a filha tinha essas fitas, e ela me prometeu me entregar. E eu, entre uma coisa e outra, terminei, eu não sei mais onde é que ela mora, nem nada, e já fazem mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Isso que era um material riquíssimo, certo? Mas aqui, nós temos uma pergunta, eita, vem lá da terrinha, você foi falar em sol, ó. Não é pau dos ferros, mas é sol. Paulo Freitas, de Mossoró, o chamado elo perdido é a vinda dos capelinos para a Terra? Depende. Em termos de evolução zoológica, que veio dos primatas para o homem, não. Agora, ele é um elo perdido, porque a historiografia oficial não leva em consideração isso por enquanto. Mas nós espíritos temos como certeza desse sentido. Não vamos brigar por enquanto com a academia, mas o Paulo tem razão. Porque o que é o elo perdido? É um salto de qualidade que deu o homem, o homem sapiens para o homem sapiens, né? Ele saiu da curvatura do macaco para se erguer muito rapidamente, num período muito curto, não é isso? Aí no espaço de 70 mil anos atrás, ele pá! Aí aqui assim, primado, aí um deles distinguiu isso aqui. Aí veio sermos nós. No processo de evolução muito lenta, conforme a gente vê, em evolução em 2 mundos. Só quando esses corpos estavam aperfeiçoados é que os capelinos puderam usar esses corpos. Pelas conquistas que eles já tinham feito nos seus corpos espirituais lá
no sistema da capela. Muito bem. Nós vamos agora para a civilização egípcia. Nós vamos sair, já vimos a raça adâmica, que é aquela primeira, né, ali, que forma justamente todas essas civilizações que vão vindo a posteriori, que nada mais é do que os capelinos. Aí tem a Índia, Índia milenar. A gente fala, nem no Egito a gente fala milenar, mas a Índia a gente já fala Índia milenar, né? Ah, sim, sim. Eu gostaria de citar apenas, sem comentário, a questão que Emmanuel fala sobre o culto da morte, que era a certeza que eles tinham da imortalidade, que eu comentei naquele poema, naquele soneto de Altissor, tá lembrado? Me lembro. Né? E a questão das ciências psíquicas, que Emmanuel era, naquele momento, era uma espécie de um hierofante egípcio, Emmanuel. E Chico Xavier era a rainha egípcia, a única mulher que ocupou o trono de Faraó, que era Hatshepsut. Mas vamos lá, vamos para a Índia milenária, né? Vamos para a Índia. Vai, vamos lá. O que é que eles trouxeram para nós de interessante em toda a cultura, fora, lógico, evidentemente, que hoje, há 160 e poucos anos, a gente fala na imortalidade da alma, mas ela já, há 20 séculos atrás, basicamente, já tinha isso como certo, pronto, prego batido e ponta virada, se a gente fosse falar aqui a nível de nordestino, não é isso, seu Soares? Há um livro muito bom, de História da Filosofia, de dois professores da Universidade Federal do Paraná, fora de publicação. Ele diz o seguinte: na Índia não há uma filosofia como tem na Grécia. Na Índia há um pensamento religioso de cunho filosófico. Então a questão da Índia é que os Aryas, Emmanuel faz uma crítica a eles, então que nós começamos a criar problemas dentro da configuração da composição humanitária. Aí nós falamos no livro de história que só existe 3 ou 4 caixas. Não. Jevu, aquele indiano que frequentou muito tempo a federação. Meu amigo, seu Jevu é uma capacidade. Ele disse: Soares, se você chegar na Índia, você vai encontrar essas caixas divididas em mais de 3.000 diferenciações. Então ela continua, ela parou, ela cristalizou-se ali. Tá certo? A doutrina mais próxima a ela aqui seria o catolicismo romano, pelos rituais. Como o catolicismo romano, a partir do Concílio Vaticano II, ele fez diga assim, depenou-se todinho, ficou só um pássaro com poucas penas, aquele contato que poderia haver com a Índia ficou mais distante. Então a questão lá fica difícil, porque você tem seres humanos e subhumanos e assim por diante. Então, é lamentável que isso tenha ocorrido e que eles petrificaram dessas ideias. E grande parte não voltaram sequer à capela ainda. Não voltaram. Diferente, justamente, do Egito, que a maioria voltou. Não, segundo Emmanuel, todo mundo voltou. Todos voltaram. A China deve ter voltado grande parte, e deve ter havido um reingresso no atual plano, na atual situação da China. Tá certo? Você está me ouvindo? Muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Bem? Ótimo, ótimo. Foi estar dizendo que está sem som aqui. Dê uma olhadinha aqui, que tem uma pessoa dizendo que nós estamos sem som. Mas vamos ver aqui, porque quando o público fala, a gente sim. atende, não é isso? Perfeitamente. Muito bem. Elizabeth, o Zé Soares. Sim. Tem uma pergunta aqui, que a gente vai voltar um pouquinho lá para o Egito, né? Vamos lá. Já está na Índia, mas a gente volta agora para o Egito. É da Cristina da Candelária, é uma cadeira cativa. As pirâmides do Egito foram feitas por egípcios ou por extraterrestres mesmo, discos voadores? O que é que o senhor acha, seu José Soares? Bom, por extraterrestres discos voadores é uma hipótese de trabalho. Agora, a grande verdade, os arquivos que foram encontrados,
é que foram dezenas e dezenas de anos, milhares e milhares de egípcios trabalhando feito escravos, e construíram aquilo. Aquilo é uma pirâmide que tanto nos perturbaram no segundo grau, né? A abertura do programa de geometria espacial é tronco de pirâmide, né? E vamos admitir apenas que o trabalho foi feito por grandes mentes no campo da engenharia civil para a época, e todas as pedras colocadas em perfeita sintonia. Você não consegue colocar um objeto entre uma pedra e outra que está bem feitinho. Tá certo? Lamentamos que a ação do tempo tenha reduzido a parte externa. Se você pegar a carta de uma morta, quando a Maria João de Deus fica baixa no Egito, como se diz, e fica diante da grande pirâmide, ela diz que viu no seu esplendor. Ela brilhava em toda a sua extensão. Porque ela era revestida de uma camada, digamos assim, nossa linguagem, uma argamassa branca, que traduzia em luminosidade em seu interior. À noite também. E uma cúpula dourada. Eu tava vendo na Discovery, um cientista provando por A mais B que ali no Egito, nas pirâmides, tinha água, oceano e floresta. Porque ele diz, segundo a geologia, aquilo só pode ocorrer onde tem essas possibilidades, né? E por algum motivo qualquer... Vamos por etapa. O Saara como um todo é uma área que foi de densas florestas e água. Com o tempo, foi mudando, ficou só o rio. Para a construção das pirâmides, houve desvio do rio Nilo para lá. Houve desvio, sim. Uma vez eu assistindo o canal da Discovery, ele disse que tem aqueles ventos no deserto que levanta aquela poeira, né? Aquela poeira vai, que ali é o quê? É carbono puro, né? Dos plânctons de antigamente, e toda essa poeira ela vem para a América Latina, para a floresta amazônica, e é por isso que 5 horas da tarde vem o regador regar a floresta amazônica. É muito mistério, seu menino. É a conexão na natureza, né? É conexão. Então, a nossa Cristina. Pronto. Chegou aqui uma pergunta sobre a Índia. É uma pergunta que até que eu iria fazer caso não tivesse chegado. E a Lúcia da cidade pergunta: as castas na Índia foi e é um grande erro dessa civilização tão nobre? Sem dúvida alguma. Todo o trabalho de Mahatma Gandhi vai mostrar que todos eram iguais. Você separar pelo nascimento das pessoas, você vai nascer para ser só miserável, apanhar fezes humanas e levar para fazer tijolo? Você vai nascer numa família que vai ser rico e vai ser um potentado? Então as castas foi um desvio terrível dos capelinos. Terrível. Capelinos Árias capelinos, que as castas são arianas. É verdade? Então com essa resposta, aquilo que o senhor falou, o que Emmanuel falou, que os capelinos do Egito voltaram todos e os da Índia não voltaram. Foi justamente por causa dessa criação dessas castas? Dentre outras. Você pegando o livro Manvantara, você vai encontrar objetos voadores, Kukra voando em sua nave, jogou narrativa sobre a cidade tal lá, um objeto com a potência do universo. O objeto com a potência do universo é uma bomba atômica. Bomba atômica. Bomba atômica. Então, eles avançaram. Tanto a cidade de Jevu, na Índia, ela é famosa por exportar cérebros para a América do Norte. Maravilha. Que exportação linda, né? Mas vamos voltar àquela pergunta que eu até tirei daqui, porque podia chegar mais, eu tenho que colocar. Mas a questão dos extraterrestres. Você tem no canal de História 1, não 2, os aliens do passado, em que esses
pesquisadores dos aliens do passado, eles atribuem, acho que você já deve ter assistido a um programa desse, se não assistiu, eu recomendo que assista, tem um bocado de loucura, mas tem muitas verdades. Eles atribuem que toda evolução da Terra se deve à intervenção de extraterrestres. Não é espírito, não é capelino, não é indo-europeu, são extraterrestres que saíram de algum lugar e vieram para cá, e enxestaram e tudo. O que é que o senhor acha dessa intervenção não espiritual e sim extraterrestre direta, em corpos materiais não espirituais? Como espírita, eu apelo... De quem? Da produção? Não, é minha pergunta. Como espírita, eu interpreto via reencarnação. Os nossos corpos foram se aperfeiçoando e fomos recebendo espíritos avançadíssimos nessa área. Você observe que foi a partir do final do século, que foi a partir da Revolução Industrial Inglesa, que teoricamente é 1634, até hoje, que todo o conhecimento humano foi represado e foram transformados em produtos. De repente, nós já corremos em lombo de cavalo, de animais. Apareceu um trem correndo na face da terra. O navio era velho, a remo. Apareceu nos Estados Unidos um engenheiro chamado Fulton, que criou o primeiro navio a vapor. E vai por aí. Em 1906, Santos Dumont faz o primeiro voo com um aparelho mais pesado do que o ar. Na guerra de 14 a 18, na Guerra Mundial, nós já tínhamos armas, aviões de guerra de bom calibre. E quando terminou a Guerra Mundial, nós já tínhamos aviões de guerra funcionando a jato de alto nível. Aqui o submarino, nos 60 submarino atômico. Então essas pessoas reencarnaram na face da Terra, em corpos apropriados, em regiões específicas. Agora, quais foram as regiões que mais cresceram nessa área? A antiga União Soviética, que a quantidade de cientistas que passou por lá foi muito grande. Na América do Norte, naquele circuito de universidades e empresas privadas, que deu um banho de bola nesse sentido. E na Europa, que foi se recuperando da Segunda Guerra Mundial, e foram aparecendo homens de gênios e fazendo esses objetos. Então, a partir, principalmente, do final do século XIX, lentamente, a Segunda Guerra Mundial atrasou um pouquinho, mas depois da Guerra Mundial para cá, o progresso humano tornou-se irreversível, cada vez mais avançado, e com um perigo de destruição em massa. Então, pode ser que tenha aparecido, a lógica diz, a razão preponderante diz, que reencarnaram na face da Terra. Ok? Muito bem. E aí, o povo de Israel, meu amigo? Grande. O que eles contribuíram para a gente, fora o Evangelho? Não diga isso para um judeu que é Evangelho não, viu? Tem que ser a Torá. Né? Porque para a Igreja Católica e as igrejas luteranas, o Evangelho de Jesus, do Testamento, estava completa a ação do Antigo Testamento. Jamais eles irão tolerar isso. Tá certo? Olha, então você observe que o povo de Israel passa séculos como na escravidão egípcia. Sai. E ele vem para a terra prometida. A partir daí, tem todo um contexto de ganhos. Israel foi para o exílio mais de 1, 2, 3 ou 4 vezes. E eles semearam nessas regiões o conhecimento e mantiveram a unidade do sangue judeu. É tanto que, se você observar um detalhe curioso, é que a bomba atômica americana despejada sobre Nagasaki, Hiroshima e Nagasaki, é fruto de concepção de judeus norte-americanos. Se você observar bem, os pais da bomba atômica foram expulsos da Europa por Hitler. Quer dizer, o pai da fusão nuclear, tá certo? É um italiano, deu o Nobel de Física. Ele sabiamente ele disse debaixo do pano que ele tinha ganho o Nobel de Física, tirou o passaporte de toda a sua família, foi receber o prêmio, e lá foi para a América do Norte. Quer dizer, o pai
da fusão nuclear, Rudyard, também é judeu italiano. Todas as grandes concepções de Deus. O Einstein é judeu italiano, é judeu alemão. A Lise Meitner, a grande cientista austríaca, que pegou a equação de Einstein e a fez a sua aplicação matemática, era austríaca. Então, a contribuição de Israel para a humanidade, apesar dos sofrimentos, dos maus tratos que nós temos dado a eles, é ímpar. Esse é o meu reconhecimento e a gratidão que eu tenho ao povo judeu. Todo mundo comete suas falhas e seus erros. Agora, eu estava conversando hoje com meu filho Alain, aí eu vou dizer aqui, peço desculpas aos católicos. Alain, quando seu pai tinha, no intervalo de 7 aos 11 anos, que frequentou a igreja de forma assídua e foi da Cruzada, a missa no latim, no final, a gente tinha 3 momentos que eram em português. No final da missa, o bispo, o padre, ia para a ponta do altar, aí dizia: rezemos pelo Santo Papa que mora em Roma, pelo cardeal primário do Brasil, pelo bispo diocesano de Mossoró, que nós caímos. E rezemos pela conversão da Rússia comunista. E rezemos pela conversão dos infiéis filhos de Israel. Quem acabou com isso foi João 23. Porque na missa nós rezarmos pela conversão dos infiéis filhos de Israel. Quando eles foram infiéis, eles não quiseram Jesus, então tudo bem, no direito deles. Que é isso, pessoal? Então o verbo judiar, tiramos da língua portuguesa, do dicionário. Aprendemos isso com o seu Severino Celestino da Silva. Pois é. Aqui, tem uma pergunta aí do Fábio Augusto, daqui do bairro da Soledade. Por que os judeus não aceitaram nem aceitam Jesus de Nazaré? Aí a questão de ordem ideológica, digamos assim. Primeiro, o meu grande amigo, Rabino Manuel de Souza Filho, ele disse: olha, naquele período de Jesus, havia 62 pregadores com o nome de Jesus de Nazaré. Bom, seja como for, o nosso é mais atuante. Houve toda uma tentativa de auto-reconhecimento dele como sendo o Messias. A sinagoga de Jerusalém, nos anos 70, reconheceu Jesus como um grande profeta. Mas a igreja em seguida, não. Ele é mais que um grande profeta, ele é Deus feito homem. E é o Messias que Israel está esperando. Aí Israel não aceitou. E a Deus não aceita. Então é uma questão muito interessante. Assim como as diferenças entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica do Oriente. Ortodoxa. Você observou que o perisinal católico romano é assim, daqui para cá e da direita para a esquerda? O ortodoxo é ao contrário, da esquerda para a direita. Porque para eles a igreja começou no Oriente e não no Ocidente. Então, não precisa ir muito longe, não. Na Inglaterra, católicos e protestantes não se bicam muito, né? Os católicos devem ser anglicanos. Porque a Igreja Católica, após o Concílio Vaticano II, ela passou por uma política de não viver. Uma coisa linda foi a recepção dos líderes muçulmanos. O Papa Francisco ajoelhou-se e beijou os pés dele, rapaz. Coisa impossível de se pensar antes do Vaticano II. Então, quem perguntou, é a questão ideológica. Os judeus não aceitam. Agora, a sinagoga de Jerusalém aceitou, anda a destruição de Jerusalém, Jesus como grande profeta. Assim como o Islã também aceita Jesus como grande profeta. Está lá. Inclusive, vamos ter agora, a partir do primeiro sábado de setembro, vamos ter um programa sobre o Islã aqui com meu irmão Taufik. Vai falar, e uma das coisas que ele fala, não só de Jesus de Nazaré, como de Maria também, porque para eles é um grande profeta. Sim. Muito bem. Sim. Mas
tem uma pergunta aqui que voltando um pouquinho para trás, que a gente vai falar sobre o negócio de dinossauros. Você falou do judeu. Eu estaria muito errado se eu dissesse que das 10 maiores empresas do mundo, o dono é um judeu ou é descendente de judeu, e dos prêmios Nobel de Química, Física, Biologia, a arte, ou é um judeu ou é um descendente do judeu, eu estou indo muito longe, sem olhar friamente. Você está certo, você está certo. Eles são presentes, foram capazes, resistiram, resistiram, escaparam do Holocausto nazista, refizeram o Estado de Israel. Tem algumas diferenças que o tempo vai apagar, mas a raça judaica é brilhante essa parte, é brilhante, viu? A fábrica de Mirages francesa, se não estou enganado, a Dassault, era de um judeu, não estou enganado. Então, até em domínio tecnológico, a raça judaica trouxe grandes contribuições à humanidade. Nosso respeito, nosso carinho, nosso reconhecimento a eles. Muito bem. Eu gosto de falar de Israel, eu adoro, vivi lá muitas vezes, sou um judeu reencarnado no Brasil, com toda certeza e absoluta. Agora, me diga uma coisa, no livro de Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmos, lá numa página de rodapé, ele faz uma alusão, não sei se você sabe, ao povo judeu da época agora da guerra e os judeus da época do rei Davi, que ele afirma, uma nota de rodapé, no Evangelho à Luz do Cosmos, é o Sublime Peregrino, em que ele afirma categoricamente, mais através de Ramatiz, que os judeus nada mais são, dessa época de 30, aqueles judeus de há 2.000, 2.500 anos atrás, com o rei Davi, e que Davi seria a reencarnação de Adolf Hitler. O senhor tem algum conhecimento em relação a essa afirmativa? Olha, eu li esse livro há uns 30 bons anos atrás. Realmente tem essa nota rodapé. Primeiro, não havia 6 milhões de judeus na época. Olha o que nós dissemos sobre o Paraguai. Aquele grupo de judeus comprometeu-se. E em torno dele reencarnaram pessoas que guardavam a ligação com aquele carro e que queimaram. Vamos lá. O que há, a citação do livro, é que em Livro dos Reis, se não estou enganado, é a nota de rodapé, diz o seguinte, que Davi foi com seus exércitos em campanha para o país dos Amoneus, se não estou enganado, dos Amoneus, matou todos, passou o cutelo ferrado neles e os cozinhou em forno de tijolos. Então haveria um símbolo. Não podíamos aceitar isso ao pé da letra, porque nós temos que admitir que seria apenas italiano. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Agora, que guarda, que Davi comprometeu-se, que a citação é bíblica, não tem testamento, livro dos reis, ele fez isso, fez. Invadiu o país dos Amoneus, matou todos do exército, passou o cutelo sobre eles, e os pôs ferrado, e os colocou em forno de cozer tijolos e os cozinhou. Está lá. Então, se Davi fez isso, a raça aquele grupo judeu comprou esse carro. A diferença dos 6 milhões que alguém quer negar que no Holocausto, houve Holocausto, a judaica tem documentos dos próprios nazistas, tá certo? Então, o que ocorreu? É a atração, a similitude. Eu tenho um familiar de minha mãe, permita aí, ele nasceu em Caraúbas. O pai dele foi para a Amazonas. Quando chegou lá, por ter 18 anos, ele apresentou só o exército. Quando o exército fez a análise dele, ele foi incorporado ao primeiro batalhão que foi para a Itália. Se você colocar nele uma farda do general alemão, não tem diferença. A cor, os olhos, o perfil, tudo.
Essas pessoas reencarnaram várias formas. Então, houve isso. Agora, lamentavelmente, alguém decidiu destruir um povo. O povo que mais contribuiu para a evolução terrestre até hoje foram os judeus. Muito bem. A gente já falou da China milenária, né? E a Grécia é a missão de Sócrates para encerrar hoje, né? Toda essa questão. Mas o povo judeu e hebreu me dá ainda um grande prazer, não, uma grande alegria. Eu gosto muito. Há pano para muitas mangas, né? Há pano para muitas mangas, né? Muito. Olha, a questão da Grécia é interessante, porque ela vem numa região onde não se esperava aquilo. Mas os grandes gênios da humanidade no campo da matemática apareceram por lá. E como consequência vieram os grandes filósofos. E Sócrates é aquela expressão do bem viver, da boa convivência, da sabedoria no mais alto grau, e tentando construir um modo de vivendo. Conta-se que um dia ele está no mercado de Atenas, na porta de uma loja, digamos assim, de uma loja em Atenas, e alguém o atendeu e disse: mestre, deseja alguma coisa? Já escolheu? Ele disse: não, eu estou aqui para ver o que eu não preciso comprar para viver. Certo? Então ele é grande por isso, e ele até hoje ilumina. E Kardec faz na introdução do Evangelho no Espiritismo uma análise comparativa da doutrina dele e de Platão. Como é interessante, né? Como é interessante. Mas eu gostaria no finalzinho voltar um pouquinho aqui à China. Hoje há no plano terrestre uma guerra declarada, digamos assim, comercial entre a China e a América do Norte. Até 1940, até o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a China era um país que não valia nada. Aí veio o comunismo e assumiu o poder. Com a morte de Mao Zedong, aí veio a viúva dele com uma turma que ficou conhecida como a gangue de Xangai, que partiram para a Revolução Cultural, o maior desastre que a humanidade conheceu. No entanto, apareceu um senhor chamado Deng Xiaoping. Ele disse: a China é um país, dois sistemas, social, socialismo, o econômico, o mercado. Olha, houve todo um esforço no campo técnico e cultural para que a China chegasse onde chegou até hoje. E é a concorrência que incomoda os Estados Unidos. Que incomoda. A China, em 1952, e a Coreia do Sul, era igual ao Brasil em 52. Nós estamos na posição que estamos, e a Coreia do Sul é um primor de país avançado, democrático, eleições e tudo. A China não consegue fazer isso. Mas vejamos bem como é interessante isso. A China convidou o escritor americano Alvin Toffler para receber um prêmio, uma homenagem na China. E lá foi dito a ele que ao longo de 10 mil anos de história chinesa, ele foi um dos poucos estrangeiros que merecia aquela honraria. Explicaram a sua análise sobre a China na sua obra A Terceira Onda, nos diz que nós fizemos isso porque ocorreu isso. E o senhor afirma na sua análise A Quarta Onda que a China é um dos poucos países, é um país do mundo que já atingiu o limiar da Quarta Onda. E que 10% da população chinesa hoje navega na Quarta Onda. A Quarta Onda é esse conhecimento que vai além de qualquer coisa nossa. É mandar uma nave para o lado oculto da Lua. É dizer que vai mandar uma mulher numa nave no próximo ano à Lua. É dizer que já tem. Ela mandou, a China mandou para a Rússia, via os processos da internet, digamos assim, toda a estrutura do DNA do coronavírus. Então, é um progresso total, ninguém para mais. Não espalhe, não. O mundo que ela está pensando fazer, que nós estamos indo atrás,
que as bases iniciais é a quarta onda, é o mundo de regeneração. São as teses iniciais disso aí. Um dia eu falarei para você sobre o Paulo e Estevão. Há uma interligação da ação de Paulo com a China, no caminho da seda. A China recompôs a rota da seda. E hoje ela domina, praticamente, 45% de toda a economia mundial. No mínimo, no mercado de consumo. Muito bem. Chegou uma pergunta agora do Faustiniano, Cidade Satélite. A China é o país mais capitalista do comunismo do mundo? Bom, no mundo só resta três países comunistas. Dois comunistas mesmo. Cuba, que é comunista mesmo, e a Coreia do Norte. A China, a partir de Deng Xiaoping, repetindo para o nosso amigo aí, ele diz, a China é um país com dois sistemas. O social é socialista, o econômico é o mercado, ou seja, capitalista. Ela foi comprar valor no mercado, economia de mercado. Porque você não consegue fazer progresso tendo um partido que manda em tudo e diz o que você quer fazer. A melhor análise sobre a evolução terrestre, quem fez, foi um programa do PCdoB. Ele disse, olha, o fracasso da União Soviética foi o seguinte, enquanto no mundo capitalista o produto saía do laboratório para o balcão para ser negociado, na União Soviética saía do laboratório para a gaveta do burocrata do partido. Aí a Rússia morreu. E a China, em cima dessa experiência, abriu. A China é um país aberto ao mercado. Agora, temos cuidado, porque nós temos que ter contrapontos para que ela não domine sozinha a economia. Agora, que ela domine em larga escala já, domina. Ela investiu 75 bilhões de dólares para repor a rota da seda de Marco Polo, que começou em 1514. Então a China e o Brasil. O Brasil, segundo Alvin Toffler, antes de morrer, de uma entrevista em 1997, disse que tem que entrar rapidamente na terceira onda. Tá certo? Obrigado. Eles já estão lá na quarta, né? Como diz o outro. Deram entrada na quarta onda. E nós estamos para entrar na terceira onda. A terceira onda é o uso da computação em altíssimo nível. Nós estamos captando. Tá certo? Então, a partir da próxima semana, a gente vai estudar o capítulo 11, deixa eu ver aqui, e quem quiser pode já dar uma estudada antes, né? Gostei das perguntas, a gente foi denunciando aqui, teve perguntas muito interessantes. Vamos lá, vamos participar, vamos fustigar o seu Soares, porque o time dele não está ganhando, então ele não está fazendo nada na vida, a não ser, nem apanhando mais está. Ainda bem, né? Ainda bem, né, meu irmão? E o meu também não está apanhando também, não está jogando, aí, então pronto. É a única maneira desse time não perder aqui de Natal, não jogar. Aí vem, próxima semana, vem Roma. 11, aí vem Roma 11, 12, a vinda de Jesus. 14, a edificação cristã. A evolução do cristianismo. A Idade Média. E as cruzadas. E a Renascença, né? Pronto, 19. Não, até o 19. A gente estuda 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 19 na próxima. Aí é onde é em Roma que ocorre o desvio do cristianismo. Ok? Ok. E sabe quem é que estava lá para desviar, amigo? Quem foi o cara que abriu a porta? Não tinha nenhum palferrense lá. Eu só vou dizer o primeiro nome dele, José Soares, o resto eu não digo não. Mas até é o seguinte, você está aqui dentro do mapa mundo. Estou aqui em Roma. Aí, para onde levar o cristianismo? Para cá, para a direita. Aí você tem aqui a China com Buda, Lao Tse, Krishna e todo mundo na Índia. Levar para onde? Aqui para cima, era só o gelo, era o chifre da América do Norte. Para o lado do Brasil, não tinha para não levar o cristianismo, não. Tinha a Argentina, que é um país mais ampliado que o Brasil culturalmente, mas até hoje a Argentina tem a região oficial que é o catolicismo.
Então você não tem alternativa. De Roma, ele já tem onde ir? Para o Brasil. Porque onde Paulo de Tarso passou, hoje em dia, 100% das localidades são muçulmanas. É uma realidade, depois a gente poder estudar sobre isso, sabe? Fazer um estudo muito Não, ele as faz igrejas parte, que ele... faz parte do capítulo 11. Roma, a educação cristã e a evolução do cristianismo. A evolução de Deus nesse sentido. Muito bom, seu Soares. Eu vou pedir que o senhor faça a prece final, mas antes da prece final, vamos fazer aqui uma propagandazinha da nossa rádio, essa web rádio. E a gente quer falar, danado, que toda segunda e sexta manhã, às 8 horas da manhã, nós temos com o nosso irmão Amadeu Ferreira o programa Nos Domínios da Mediunidade, segunda e sexta-feira. Próxima semana vamos estar falando, a semana Bezerra de Menezes, então dia 29 é o nascimento, então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, durante a manhã, todos os radialistas aqui da rádio estarão falando sobre Bezerra de Menezes. Então, Domingos da Mediunidade amanhã com Amadeu Ferreira, segunda e sexta-feira. Nas terças-feiras, nós temos o nosso irmão Décio Soares e a sua equipe lá de São Paulo, fazendo o programa Construindo Pontes para Eternidades. Na quarta-feira, nós temos esse cabo aí, que é o Alexandre Santos, é a equipe fantástica, maravilhosa, Filosofia, Ciência e Moral. Nas terças e quintas, à tarde, a partir das 14 horas, nós temos o programa O Eco de Além Túmulo. E estamos toda quinta-feira transmitindo, né, a Mulher Espírita, ou o Agosto Lilás. Já tivemos Irandê Miranda, Sandra Borba, hoje foi a Denise Lucena. E na próxima quinta-feira, às 19 horas, Ivaíta Souza falando sobre Alta de Soja. Hoje foi a nossa Ivone do Amaral Pereira. Tivemos hoje o nosso irmão... meu irmão. Deixa eu ver aqui que esse bicho está dando cangapé aqui. José Soares, né? Aí, ó, acaba bonito, né? Falando sobre a Caminho da Luz. Voltamos a falar. São mais 3 programas no mínimo, né? E amanhã nós teremos o vice-presidente da Federação Espírita do Brasil, nosso irmão Geraldo Capete Sobrinho, o filho mais novo, Capete mais novo do... Campete, obrigado. O filho mais novo e mais bonito de Dona Aparecida. Ele vai falar sobre a vida no mundo espiritual, estudo da obra de André Luiz. Esse livro aí, ele custa na faixa de R$60, e eles fizeram um compêndio sobre todas as obras do André Luiz. Então, são 500 e poucas personagens, 100 e poucas preces novas. Então, eles fizeram assim vamos dizer assim, um espelho de toda a obra, que começa lá em Nosso Lar e termina na Vida Continua. Um livro muito interessante, vai ser o nosso trabalho. Muito bem. Não, querido. Quinta-feira, se Deus quiser, você lembre de eu fazer um enxerto no capítulo de Roma, já que essa semana nós vamos trabalhar o Bezerra de Menezes, né? Você quer dar uma trabalhada no Bezerra de Menezes também? Dar uma paradinha e fazer daqui a 15 dias? Não. Porque aqui no Caminho da Luz, Roma, capítulo 11, no livro Ave Cristo, Bezerra aparece. Ele intercede pelo filho dele. Ele já era um espírito altamente evoluído já. Tá certo? Muito então, caso eu me esqueça, você me lembre, tem que fazer esse registro do Bezerra de Menezes. Maravilha. E no sábado, o Movimento Espírita da Flórida, nos Estados Unidos, o nosso irmão Alberto Magno vai falar sobre a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas, não é só na vida atual, né? E fechando a semana, e aí o pessoal também da Flórida, do BSS Harmony, né? Pela Web Rádio Estação da Luz, uma live no Facebook, no website, né? Isso aí é a propaganda que eles estão fazendo lá na América, então é por isso que está aí, tanto 23 de agosto, né, de 2020, Brasil 19 horas, lá onde eles vão estar são 6 horas, né? Então, no domingo, esse grupo musical que faz música espírita em inglês e em português, lá nas terras do Tio Sam, fechando a nossa semana. E fechando o programa de hoje, o nosso irmão José Soares, agradecendo, meu amigo, o compêndio de ensinamento e conhecimento que você despertou em todos nós na noite de hoje.
nos obrigando verdadeiramente a estudar muito, para um dia a gente chegar no patamar. Amado Jesus, bons espíritos, seareiro do bem que coopera na divulgação da doutrina espírita, possam continuar conosco, em particular com os demais expositores aqui, e para a equipe que idealizou essa rádio, esse trabalho. Paz para todo mundo, para o Brasil, e assim diríamos. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Meu amigo, muito obrigado. Deus que lhe pague. E quinta-feira a gente se encontra de novo. Mas antes a gente fala por telefone.